É, nação, é o fim da linha pro técnico Vitor Pereira no Flamengo. Meu amigo, não tem jeito mais. A torcida já pede, praticamente 90% da torcida pede a demissão do Vitor Pereira. E eu gostaria que você fizesse o seguinte, já chegasse aqui no vídeo, você que aprova a demissão do Vitor Pereira, deixa o like no vídeo e escreva nos comentários qual tem que ser, quem deve ser o técnico ideal do Flamengo. Já estão falando em Jorge Jesus, a volta do Jorge Jesus, meu amigo. Então vamos fazer o seguinte, compartilhe esse vídeo, deixa o like aí e escreva nos comentários. Não seja imparcial, torcedor. Se você apoia a demissão do técnico Vitor Pereira, deixa o like e escreva nos comentários quem deve ser o novo técnico, para que esse vídeo venha ser compartilhado e a gente possa chegar lá na diretoria e mostrar para eles também, na diretoria do Flamengo, que o torcedor também tem voz, que nós temos voz para poder mostrar para eles que o erro também foi deles. Tiraram o Flamengo das mãos de um técnico campeão, que foi o Dorival Júnior, ganhou Copa do Brasil e Libertadores, e colocaram na mão do Vitor Pereira, que não ganhou nada. Não ganhou nada no Brasil. Uma situação totalmente complicada que fez o que fez com o Flamengo. Destruiu o Flamengo. Agora, meu amigo, é o momento da gente se levantar. É o momento da gente começar a se levantar uma nova história aí no Flamengo. Então, cresce esse vídeo, o canal Jogo Aberto e ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para as notícias da demissão do técnico Vitor Pereira. Toca o hino aí, minha gente! Muito boa tarde! Hoje é dia do Tricolor tirar onda. Fluminense bicampeão carioca. Chocolate, hein? Pra ninguém esquecer contra o Flamengo, 4-1. Podia ter sido mais ainda. Golaço do Marcelo, 2 gols do Cano. Festa tricolor completa, claro. Daqui a pouco vou mostrar em detalhes esse título do Fluminense pra você. E essa goleada, imagina, agitou os bastidores do Flamengo, né? Vou falar com o Eric Faria, tá lá no Ninho do Urubu. Ô Eric, o assunto hoje, quando se fala em Flamengo, é o seguinte, o Vitor Pereira fica, Vitor Pereira vai embora. Há indícios de alguma coisa nesse sentido aí, Eric? Fala, Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Globo Esporte. Bom, o Flamengo hoje está de folga, o que não significa que será uma segunda-feira tranquila, como você mesmo falou, né? À tarde teremos algumas reuniões e nessas reuniões em pauta a possível, a provável demissão do Vitor Pereira e de que forma essa demissão vai acontecer. A gente lembra que o Vitor Pereira tem contrato com o Flamengo até o fim do ano e uma multa rescisória alta ali, girando em torno dos 15 milhões de reais. Caso o Flamengo de fato efetive essa demissão, o nome plano A da diretoria rubro-negra é o Jorge Jesus, grande ídolo da torcida, mas não significa que será uma negociação fácil. Eu lembro que o Jorge Jesus está no Fenerbahçe da Turquia, tem contrato com o clube turco até o fim de maio, o time está disputando ainda o título do campeonato turco e está na semifinal da Copa da Turquia. Ou seja, não é uma negociação fácil repatriar o Jorge Jesus. Há outros nomes em pauta, mas que a gente prefere apurar com mais cuidado antes de trazer qualquer informação para o torcedor rubro-negro. E a gente segue por aqui na porta do Ninho do Urubu acompanhando os desdobramentos dessa crise no Flamengo. Escobar. A vantagem de 2 gols que o Flamengo trazia do primeiro jogo não existia mais. E a torcida já tinha escolhido um vilão. Eu assumo sempre as minhas responsabilidades. Não era aqui o momento, se calhar era um momento oportuno para eu falar que falta isto ou falta aquilo, mas não esperem isso de mim. Eu tenho um bom elenco, tenho jogadores de caráter, jogadores que hoje trabalharam, hoje parecia de uma forma desligada, uma forma descoordenada taticamente, não sei por que razão, mas aconteceu. O Flamengo voltou para o segundo tempo com o Matheus França e o Everton Ribeiro nos lugares do Gabigol e do Léo Pereira. Ameaçou reagir. Mas nessa cobrança de falta do Fluminense, o Felipe Melo cabeceou e a bola tocou no braço do Fabrício Bruno. O VAR chamou e o árbitro Bruno Arleu de Araújo deu pênalti. O Cano perdeu a cobrança, mas fez no rebote. E o Flu chega ao placar que precisa para ser o campeão carioca da temporada 23. 18º gol dele em 14 jogos no ano, média de 1,28 por partida. Nem todos os jogadores são acostumados a essa rotina. O Alexander fez o 4º do Fluminense. Mas foi apenas o 2º dele como profissional, o primeiro em clássico, com direito a elogio do ídolo Marcelo. E hoje está podendo ganhar o título ao lado dele, me dando parabéns pelo gol. É algo assim incrível, só tem que agradecer a Deus mesmo. Comentou, falou comigo ali, deu parabéns e esse é o caminho. Você deu parabéns pelo gol dele também? Dei, claro, pô. Chapada, filho.
No domingo de Páscoa, a torcida que sempre costuma invocar o Papa João Paulo II, João de Deus, ganhou um presente divino. Um chocolate para cima do maior rival, uma virada no Campeonato Carioca, um bicampeonato estadual em cima do Flamengo. Internamente, nós jamais deixamos de acreditar que poderíamos reverter o placar. Jogaram o tempo todo com a confiança em alta e quase não foram ameaçados. O Flamengo finalizou apenas 5 vezes na direção do gol. Só marcou nos acréscimos, com Ayrton Lucas. 4-1 Fluminense. 4 é também o número de troféus perdidos nesse ano pelo Flamengo de um treinador ameaçado. O clube define, o clube é que toma decisões, não sou eu. Não é? Eu vim para o Flamengo no sentido de trabalhar, de melhorar a equipa, de construir uma equipa forte, e estou mais do que convencido que isso é possível. Jogar bonito e vencer é possível. O Fluminense do Fernando Diniz não é um milagre de Páscoa. Tomou gosto pelo chocolate. Feliz Páscoa. E olha o tamanho dessa goleada histórica numa final. A última vez que o Fluminense tinha feito algo assim foi em 1919, portanto há mais de 100 anos, 4-0 também contra o Flamengo, num jogo que também valia o título carioca. É para contar para filho, neto, bisneto mesmo, histórico. Campeão carioca, campeão da Taça Guanabara. E lembrando que no ano passado era Abel Braga, agora Fernando Diniz pleno. Apesar do Fernando Diniz, depois do jogo, ele ter falado ali do maior troféu e prêmio dele, é a família, eu concordo 100%, a nossa família é o mais importante. As declarações dos ex-jogadores ou dos jogadores que ele trabalhou durante o período dele como treinador também é um troféu para ele. Mas no fundo ele precisava de um título como esse. Com certeza. Porque o trabalho dele sempre foi muito elogiado. Óbvio que tem os asteriscos, as críticas, uma saída de bola do goleiro, o correr o risco no sistema defensivo. Eu acho que pós saída dele do São Paulo, pós o problema com o Tietê, ele também amadureceu, não só no relacionamento com o jogador, mas também na leitura dele e entendimento do jogo. A gente vê um Fluminense correndo poucos riscos no sistema defensivo. Ontem o Fábio, por exemplo, algumas vezes ele dava o chutão quando recebia a bola ali do Guga, do Nino. Ele dava o chutão, ele não dominava e não tentava jogar. E acima de tudo a intensidade do Fluminense. E não foi um adversário qualquer, venceu um Flamengo que tinha um 2-0 ao seu favor. Então assim, parabéns pro Fernando Diniz, parabéns pros jogadores que compraram a ideia. E ontem, no finalzinho do jogo, você viu o Fluminense fazendo marcação-pressão. E esse André? André, você tá louco, mano. Você tá em todos os lugares do campo, velho. Parabéns. Parabéns pro André, parabéns pro Fluminense. E em especial pro Fernando Diniz, porque ele merecia um título de expressão. Só para não ser repetitiva, muito bem colocado, tudo por você, mas tem que exaltar Herman Cano, o artilheiro do campeonato, o cara que praticamente definiu esse título do Fluminense. E muito legal que o Diniz tenha conquistado esse primeiro título mais expressivo na carreira, com uma goleada para cima de um arquirrival, mostrando um futebol competitivo, foi para cima. E eu queria exaltar o que é a diferença de você ter um craque em campo, um craque que chega e não sente o peso de um jogo final como o Marcelo. Um golaço para abrir a contagem e um cara que mostra que pode ajudar e muito o Flu, não só agora, mas na sequência de uma temporada onde o Fluminense disputará muitos títulos. Pro Diniz, ótimo, tá aí o Marcelo sendo ovacionado pela torcida, mas realmente o Flu montou um grande time, não dá para não lembrar do Arias, que é um jogador importante, que às vezes é coadjuvante, mas está sempre aparecendo. O Fluminense hoje é uma equipe confiável e uma equipe que, além de tudo, joga bonito. Joga bonito. Não, o Fernando Diniz não abre mão desse jeito dele de jogar e que é bonito, mas precisava dessa cerejinha do bolo, né? Você vê que é poucas vezes, enfim, muito vai do treinador. Você vê o treinador comemorando ou levantando a taça ao lado do capitão ou do líder ali do Fluminense. E merecidamente ele estava ali, do lado do Felipe Melo e dos jogadores, levantando a taça de campeão carioca. Junto com o Nino ali também, muito legal mesmo. Agora... Acompanha o jogo aberto. Essa realmente é a pergunta a ser feita hoje aqui, principalmente para quem torce para o Flamengo. Então a gente veio até a porta do CT Ninho do Urubu, que é onde hoje a diretoria, o treinador e os representantes dele devem se reunir para sacramentar essa saída do treinador do Flamengo. Os representantes
representantes e também a diretoria do Flamengo devem negociar principalmente o valor e a forma de pagamento da multa rescisória de cerca de 15 milhões de reais. Então tudo indica que ontem foi de fato a última partida dele no comando rubro-negro, uma passagem de pouco mais de 3 meses e que termina de uma maneira humilhante, sendo goleado por um dos principais rivais aqui do Rio de Janeiro, o Fluminense, por 4-1 e perdendo mais um título. Ao todo foram 5 derrotas, 5 títulos que escaparam nesse início de campeonato, início de ano. Além do estadual, teve também a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana, o Mundial e a Taça Guanabara. Ao todo foram 18 partidas com 10 vitórias, 7 derrotas e um empate. E com essa iminente saída do Vitor Pereira, alguns nomes já começam a circular aqui nos bastidores. Entre eles, o de Jorge Sampaoli, o argentino que está desempregado desde que deixou o Sevilha da Espanha e teve boas passagens aqui no Brasil pelo Santos e também pelo Atlético Mineiro. O outro nome que tem sido falado é um bem conhecido da torcida rubro-negra, o português Jorge Jesus, que conquistou quase tudo pelo Flamengo entre os anos de 2019 e 2020, incluindo a Libertadores e o Brasileirão. Mas a situação do JJ é um pouco mais difícil, porque ele está empregado, dirige o Fenerbahçe da Turquia, pessoal. Obrigada, Igor, pelas informações. A gente sabe que as especulações começaram justamente na internet ontem. Esses nomes do Jorge Jesus, do Sampaoli, do Tite são os mais recorrentes. Agora, a diretoria vai ter que se pronunciar. Até hoje ninguém falou abertamente por que o Dorival não poderia continuar, qual era o problema tão grave. E, na verdade, desses títulos todos aí disputados pelo Flamengo e que não levou, eu, Denilson, especialmente coloco na conta direta e reta do Vitor Pereira a Recopa e o Campeonato Carioca. O Mundial seria muito difícil ganhar do Real Madrid, a gente esperava que chegasse na final, não chegou, mas o Palmeiras com o Abel Ferreira já teve um momento em que não chegou na final do Mundial, depois foi lá e fez um jogo muito parelho com o Chelsea na outra edição. Agora, o Campeonato Carioca saindo com 2-0 de vantagem na final e a Recopa decidindo no Maracanã com o torcedor diante do Del Valle. Essas duas, a Supercopa, Palmeiras é um timaço, foi 4-3, foi competitivo, não ganhou. Agora esses dois eu coloco direto na conta do Vitor Pereira. Leirão, a gente já está há um bom tempo no futebol e a gente está um bom tempo fazendo um programa de esporte, falando sobre futebol. A gente vê, às vezes, a crítica da imprensa, a nossa crítica nesse caso, né? Do treinador escalar mal ou do time não jogar bem, se perder 1 ou 2 ou 3 jogos. Mas a sensação que eu tenho, Loirão, que o ambiente é insustentável. Estou falando de uma sensação que a gente não está no dia a dia. Mas acho que o cotidiano ali, o dia a dia do Vitor Pereira com diretoria, com os jogadores, parece que é insustentável. Quando vem o Gabigol falando que está tudo bem, que não tem problema, eu acho que é um papel de um dos grandes jogadores do Flamengo para amenizar a situação, mas eu acho que internamente o ambiente é muito conturbado para a sequência do Vitor Pereira. Muitas vezes as pessoas acham que tem soluções mágicas que vão resolver tudo no futebol, mudar uma filosofia com os mesmos atletas. Tem gente que descarta aquilo que teoricamente não é 100% e acho que foi uma avaliação muito precipitada. A diretoria do Flamengo ganha os títulos da Copa do Brasil e também da Libertadores e dispensa o Dorival. Isso a gente sabia que tinha um ambiente legal, que tinha um trabalho sendo bem feito ali. Agora, nunca explicaram o motivo, porque não podem chegar e dizer, não, queríamos um técnico estrangeiro, é o sonho do Flamengo, nunca mais encontramos alguém depois do Jorge Jesus. Mas ninguém fala a verdade, esse é o problema. Esse é o problema. Agora, vamos falar mais depois. Tá aí, nação, tá aí então as informações do Flamengo. Nós vimos aí os comentaristas falando sobre o que está acontecendo no Flamengo, mas eu gostaria da sua opinião, torcedor. Para você, quem deve ser o novo técnico do Flamengo, escreva nos comentários. E se você aprova a demissão do técnico Vitor Pereira, deixa o like no vídeo aí. Vamos fazer essa manifestação aqui na internet. É preciso que a diretoria veja que nós, torcedores, não somos bobo. Trocando de técnico 2 vezes a cada temporada. Uma vergonha. Olha aí o Palmeiras, sendo campeão com o mesmo técnico há quase 3 anos praticamente. Quer dizer, isso é um planejamento. E o Flamengo, que é um time multicampeão, multimilionário, não ter um planejamento, depois da era Jorge Jesus, não tem planejamento. A informação que nós temos nesse momento é o seguinte, que o novo técnico do Flamengo, o plano A do Flamengo, é trazer Jorge Jesus. É trazer
Jorge Jesus. Jorge Jesus quer treinar o Flamengo. Provavelmente o salário dele deve ser em torno de 2.600.000 reais por mês. Deve ser a média que ele deve receber. E a multa dele com o Fenerbahçe é uma multa baixa. Se o Flamengo quer trazer o Jorge Jesus, vai ter que pagar a multa lá também. Vamos ver o que a diretoria do Flamengo vai fazer. A gente se vê no próximo vídeo.